caros irmãos, boa tarde a todos. Só um rápido lembrete, pedindo aos irmãos que desliguem ou coloquem o celular no silencioso durante a nossa reunião. Tá? Bom, meus irmãos, dado o momento de início, elevemos nesse instante os nossos pensamentos em prece, em oração, a bondade e a misericórdia divina, que mais uma vez está aqui conosco, presente, permitindo que nos encontremos em nome de nosso Mestre Senhor Jesus, nesta casa. E para tanto agradecemos ao alto pela oportunidade e também rogamos que a espiritualidade amiga nos abençoe a todos, trazendo-nos bênçãos de paz, de saúde, luzes para os nossos caminhos, para a nossa trajetória, e que o Senhor possa, Mestre, continuar a amparar essa casa que tanto tem nos assistido, nos instruído ao longo dos anos. Rogamos ao Senhor, querido amigo, que a espiritualidade amiga nos ilumine, nos inspire nos comentários da tarde, de maneira a sermos claros, objetivos, didáticos, e que todos aqui presentes possamos compreender bem as lições e levá-las conosco no coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas. Livra-nos do mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a reunião de estudos evangélicos da tarde, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata para a gente sobre o tema não se pode servir a Deus e a Mamon. Nessa continuidade de estudos, hoje está separado para a gente o item de número 8, que vai falar sobre desigualdade das riquezas. É uma mensagem, um comentário do codificador, um texto de Kardec, que nós vamos efetuar a leitura e em seguida iniciar os comentários. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitido desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos,
é para que daí se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade divina. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que mais não fora, senão instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente, mas, como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo além disso que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido, cada um a possui por sua vez. Assim, um que não a tem hoje, já a teve ou terá noutra existência. Outro que agora a tem, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se: Deus será justo dando-as a tais criaturas? É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem de momento mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Passamos, meus irmãos, a palavra ao nosso estimado amigo Whindersson, para que ele inicie os comentários da tarde. Boa tarde a todos. Que a paz do Senhor, a boa sabedoria, a boa compreensão esteja presente com cada um de nós. Como o Lucas comentou, as nossas tratativas estão presentes aqui no item 8, que é da questão da desigualdade das riquezas. É um item presente no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E o que é importante a gente, de partida, buscar, focar ou preparar para que a gente possa absorver da melhor forma possível, buscar uma reflexão em torno da temática. Primeiro é compreender que nós estamos em um daqueles momentos que chegamos no caminho e temos que fazer uma escolha, né? Para qual lado a gente vai seguir? É a bifurcação à frente.
E o capítulo 16 nos coloca isso. Nós vamos servir a Deus ou a Mamon? E buscar a compreensão dessa temática, por meio aqui do capítulo 16, nos força a compreender que nós estamos falando de um processo que requer ou pressupõe já uma melhor compreensão dos ensinamentos de Deus, e que por vezes várias situações nos serão apresentadas que nós devemos tomar um determinado tipo de decisão. E a temática é clara, né? Nós vamos seguir a Deus ou a Mamon. Ou é um, ou será outro. Lucas, no capítulo 16, traduz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Na medida que a gente avança, então, mais um passo para definir qual lado da bifurcação nós vamos tomar, nós podemos, então, depreender o que seria, então, seguir a Deus. Seguir a Deus é seguir os seus ensinamentos. Quais seriam os ensinamentos de Deus que, no exercício rápido, nós poderíamos compreender ou explicitar? Amar ao próximo é um ensinamento de Deus. Ter a caridade é um ensinamento de Deus. A misericórdia é um ensinamento de Deus. Portanto, nós podemos então fazer a reflexão que nós estamos buscando aqui é aprimorar nesses ensinamentos de Deus. Honrar o vosso pai, a vossa mãe, ser brando e pacífico. Então, um caminho aponta para esse lado. Mas alimentar a vaidade, alimentar a inveja, alimentar a cobiça, a luxúria, o ter acima de tudo, a ostentação, me aponta para um outro caminho. Mamon é uma figura, ou tem um sentido figurado para aquela época, como sendo, entre aspas, né, o Deus da riqueza, né, da ostentação, do puro. O que nos apega ao mundo, portanto, material. E a grande questão que fica, portanto, é o quanto nós estaremos presos no nosso cotidiano aquilo que tem valor no mundo material. O Espírito de Pascoal, quando vai tratar da verdadeira propriedade, logo no início, na instrução dos Espíritos, que é um item à frente nesse capítulo, se não me engano, 12, fala o que é a verdadeira propriedade. É tudo aquilo que nos é permitido levar deste mundo. Deste mundo. É-nos permitido levar, por exemplo, uma bolsa, um sapato, uma joia, um relógio, um carro? Não. O que é nos permitido levar? Os sentimentos, as qualidades, as virtudes, e se eu não souber trabalhar, os vícios. E é essa hora, meus irmãos e minhas irmãs, que nos é apresentado esse caminho. Nós vamos seguir o caminho do apego ao material, ou nós vamos seguir o caminho da valoração moral? E aí vem a temática do item de estudo, que é o item 8, que é a desigualdade da riqueza. Interessante como nos é apresentado hoje, tem aqui no livro Boa Nova, no capítulo 23, que chama o servo bom. O servo bom, nós já estudamos aqui também, é aquela passagem que Jesus encontra com Zaqueu em Jericó. Se os irmãos forçarem um pouquinho a memória, vão lembrar que existe, né, essa passagem, esse registro de Jesus em Jericó com Zaqueu, que é aquele que sobe, né, uma árvore
para ver se conseguia avistar Jesus. Jesus tem a oportunidade de vê-lo e fala: eu vou à sua casa essa noite. Só tem que Zaqueu era um cobrador de impostos. E veja o que interessante, logo no início desse capítulo, trazido aqui, que nos aponta que esta é uma temática que não é fácil da gente lidar. E que, portanto, devemos estar preparados para poder melhor compreender em como lidar com essa prova e expiação. A condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos, com profundas raízes, a tal ponto que, várias vezes, foi Jesus obrigado a intervir de maneira a pôr termo a contendas injustificáveis. De vez em quando, Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações do lago a entrega de todos os bens aos necessitados. Felipe não vacilava em afiançar que ninguém deveria possuir mais do que uma camisa, constituindo uma obrigação tudo dividir com os infortunados, privando-se cada qual do indispensável à vida. Então estão vendo o que aparecia no meio dos próprios discípulos? O que é ter o necessário? Como eu lido com essa questão da riqueza? E quando o pobre nos surge somente nas aparências, então replicava Levi, porque Levi era um cobrador de impostos, e ele passou aqui a relatar que por vez ou outros, alguns fingiam a aparência de ser, ou estar passando por uma situação difícil e obter vantagem. Mas aí adiante, Jesus prega que, olha, devemos tomar cuidado com essas simbologias, esses preconceitos. Mas o que segue adiante aqui, Jesus, ao comentar com Zaqueu que mais à noite estaria na sua casa, os apóstolos passam a criticar ou fazer referências que não seria muito correto aquela ação, porque Zaqueu era uma pessoa de posses, de bem, e eles não conseguiam guardar relação entre a doutrina de Jesus, estando na casa de um homem rico, não vinculava a isso. E aí segue as interlocuções entre Jesus, os ensinamentos de Jesus com os apóstolos. E no final, Jesus já faz o seguinte apontamento, falando para Filipe: é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? É, acima de tudo, nesses quadros da natureza, a que Zaqueu procura atender. Porque, vão abrir um parênteses, Zaqueu, ele tinha posse, mas ele sabia fazer bem o uso da riqueza. Ele auxiliava as pessoas mais próximas, auxiliava aqueles com quem ele trabalhava. E isso, de certa forma, Jesus exaltou na sua ação. Então, nesse quadro da natureza que o Zaqueu procurava atender, não vês o homem, nosso irmão? Então ele comentando com Filipe: qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser a da sua própria manutenção, ou o pai carregado de filhinhos a lhe pedir pão? Como André observasse, com grande brilho nos olhos, maravilhado com as suas explicações, o mestre acentuou: sim, amigos, ditosos o que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também o que consagram as suas possibilidades aos movimentos da vida, ciente de que o mundo é um grande necessitado e que sabe assim servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. Então está aqui no livro Boa Nova, e a gente resgata isso para que a gente possa compreender que esta é uma temática que não é de agora, principalmente porque nós estamos no mundo de provas e expiações, portanto, um mundo ainda da presença material muito forte no nosso cotidiano e na nossa vida. E o que é interessante quando a gente aborda então o item 8?
é a preocupação de Kardec, do codificador, em esmiuçar, em detalhar essa importância de que, estando diante, ou aqueles que têm passado ou experimentado a prova da riqueza, seja contextualizado e que nós observemos que para tudo o que nós passamos ou que outras pessoas passam, tem uma justificativa. E é por isso então que ele traz o tema, olha, existe, ou seja, dentro dessa lógica da desigualdade da riqueza, existe uma justificativa. Então é importante estarmos atentos. E aí quando a gente aprofunda ou tenta destacar nessa lição que o Lucas leu por completo, nós podemos identificar alguns pontos dos quais eu gostaria de ressaltar para a gente tentar consolidar na nossa reflexão. Primeiro que ele ressalta a questão de termos bem compreendido as premissas do cristianismo redivivo. Termos bem compreendido as premissas do Consolador prometido. E aqui para a gente é isso, as premissas, ou que fundamentam, no caso, a doutrina espírita. É a primeira mensagem dele, que só vai fazer sentido para a gente olhar ou passar pela prova da riqueza, tendo essa premissa, tendo esse conhecimento, esses pressupostos bem sedimentados, bem compreendidos. E aí nós vamos fazer então uma correlação com o capítulo 5, do qual nós tivemos a oportunidade também de trabalhar. Bem-aventurados os aflitos. Porque a base de uma boa compreensão dessas tormentas, quer seja pela prova da pobreza ou da riqueza, requer da gente uma boa compreensão do que nós falamos outro dia, que está escrito, por exemplo, no capítulo 1, 2, 3 e 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que pode ser traduzido de uma forma bem simples e fácil para os irmãos, é acreditar na existência de Deus, é acreditar na imortalidade da alma, na pluralidade dos mundos, nos processos reencarnatórios, que não existe, portanto, ou melhor, que existe, portanto, vida após a morte. E que, por vezes, essas experimentações por meio da riqueza e da pobreza têm as suas justificativas e têm os seus assentamentos, que é em virtude de vidas passadas, por exemplo, resgate. E que, por vezes, aquelas provas também, bem-sucedidas, eu teria as recompensas adiante. Então, o pressuposto para que a gente possa esmiuçar, adentrar na compreensão dessa desigualdade, é primeiro entender que existe essas especificidades, a começar de que existe vida após a morte, a reencarnação. E aí ele vai lançar a pergunta que é chave, que por vezes também nos atormenta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Por que não são igualmente ricos todos os homens? E ele vai falar: por não serem os homens igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir, ou saber em como preservar ou conservar aquilo que lhe gerou a riqueza. Então, não sei, por vezes, ou nós não sabemos de forma igualitária adquirir e conservar. Mas podemos detalhar ainda, buscar um pouco mais de informação. Aí nós vamos lá na questão 811 do Livro dos Espíritos. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não, e nem sempre é possível. Então, essa questão da absoluta, igualdade da riqueza não será possível, por causa dessas diferenciações que existem, e que também nos é apresentada na 804. Por que não otorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? E vejam que interessante.
Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deste vive há mais ou menos tempo, e consequentemente tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fará outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes do mundo superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar exemplo. Nós somos todos iguais, só tem que cada um, gente, tem as suas peculiaridades, as suas aptidões. E por ter essas diferenças, essas aptidões que ele chama, vai de acordo com o seu progresso, é que nós vamos também compreender que é por isso que a riqueza ela não vai ser igual para todos, porque cada um tem o seu momento evolutivo. E isso é fato. Isso é fato. Se distribuir o dinheiro aqui para a gente, vamos colocar assim, uns vão fazer o quê? Uns vão viajar, uns vão comprar uma casa, outros vão ajudar os familiares, de acordo com a realidade e a percepção que ele tem em torno do mundo que o serve. Basta ver, não é verdade, as perguntas que são feitas nesses momentos em que a Mega Sena acumula. E você, o que você vai fazer? Eu vou viajar bastante. E o senhor, o que vai fazer? Vou investir em renda. E o senhor? Segue relação, né? Então isto demonstra o quê? Que cada um tem o seu momento. E aí o Kardec vai aprofundando. E ele faz o seguinte, né? No diálogo com a gente. Pense, meus irmãos, pense só. Se tivesse uma igualdade de riqueza, como é que seria? Aí ele fala, primeiro a parcela seria mínima. Primeira coisa, a parcela seria mínima. Talvez, né, R$500 para cada um, vamos colocar assim. O que a gente conseguiria fazer com R$500? Aí ele fala, e às vezes até insuficiente para prover tudo de uma vez. O equilíbrio seria desfeito, considerando os caracteres e aptidões de cada um. Por isso que nós comentamos aqui. Tendo um determinado, por exemplo, valor, o que cada um de nós faríamos? Muito provavelmente, o desequilíbrio seria gerado, em virtude de como nós vamos canalizar essas nossas propostas. E segue, não haveria estímulo às grandes descobertas, e aqui, aproveitando o nosso momento, a nossa contemporaneidade, né? Por exemplo, o que acontece com esses grandes investimentos que estão sendo propostos para levar o homem a Marte, ou explorar a própria Lua, ou avançar, né, na presença do homem para fora da Terra. E isso é noticiado. Isso é noticiado. Será que haveria estímulos para avançar nessas lógicas, por exemplo? Não haveria estímulo aos grandes empreendimentos úteis. Será uma condição de construção de hospitais, de escola, esses grandes avanços para oferecer moradia. Ele só aponta para a gente refletir. Será que essa igualdade na distribuição proporcionaria isso tudo? E aí ele vai falar, olha, o que a gente deve compreender é que por vezes nós teremos aquilo que a gente chama de riqueza infrutífera. Ou seja, então aqueles em que Deus concentra a riqueza para que ela possa expandir e prosperar, por essa é a lógica, por vezes não vai acontecer.
porque acaba que aquele que tem a responsabilidade de levar a prosperação, o desenvolvimento, e assim não faz, é sinal que ele não está levando a bom termo a sua prova ou expiação. Porque, como ele mesmo comenta, né, que essa prova da riqueza vem para experimentar o grau da sua evolução moral em relação, por exemplo, ao desapego, à caridade, ao auxílio ao próximo. Está dando-lhe a oportunidade dele verificar e trabalhar esta dimensão. E aí nós vamos passar aqui na lição intitulada Documento Raro, que nos permite ter uma certa lógica e já conduzir o nosso pensamento para o desfecho. Está no livro Instantes da Vida, do Chico Xavier, e foi nos disponibilizada pelo Espírito de Irmão X. Lição 12, Documento Raro. Enquanto agimos na prestação de socorro a companheiros em prova, horas após enorme desastre em que dezenas de pessoas perderam a existência por afogamento num grande rio, encontrei a folha de anotações de Joaquim Nonato, cuja presença entre os desencarnados me fora apontada por um amigo. Impressionado com a leitura desse curioso documento, empapado de lodo, sinto-me no dever de transcrevê-lo na íntegra. Então aqui, um espírito benfeitor está desempenhando uma tarefa de socorro e ele depara então com essa situação de um desencarnado, em virtude de um acidente que ocorrera num grande rio. Ele conta então umas anotações. Voltemos aqui às anotações. Janeiro de 1966. Estou iniciando o meu trabalho deste ano, decidido a ganhar mais dinheiro. Quem? O Joaquim Nonato. Não renuncio a isso. Voltei à casa do meu primo Juca e ouvi a mesma cantilena. Duro pensar que ele repete o caso há 10 anos sem falhar. Coitado. Homem bom, mas crédulo demais. Escutou no grupo de espíritas que frequenta algum velhaco interessado em surrupiar-me dinheiro e afirmar que só a caridade pode remover a provação que me espera. Contou-me o próprio Juca que ele mesmo, numa visão, me enxergou em vida passada na condição de malfeitor, afogando um viajante alta noite para roubar-lhe grande fortuna. Então, ou seja, ele sonhou que ele tinha furtado alguém e afogado essa pessoa para fazer o quê? Roubar, pegar a fortuna desse aí desavisado, vamos chamar assim. E acrescentou que o médium da confiança dele confirma isso. Mas não é só. Puseram o nome de minha mãe, morta há 30 anos, nessa história engraçada. Diz o médium que a Vera me mandou pedir, auxiliar os outros, amparar os necessitados e beneficiar o próximo, tomando a caridade por patrona de minha defesa, assim como alguém que se encontra compilado em assuntos com a justiça. Contrato o apoio de um advogado. Minha mãe teria dado comunicações rogando para que eu distribua pelo menos 1/5 parte do meu dinheiro em boas obras, de modo a evitar grande parte dos meus sofrimentos. Então, qual que era a prova que o Joaquim estava passando, gente? A prova da riqueza. E para ele se resgatar daquilo que ele cometera, ou seja, do crime que ele cometera anteriormente, ele tinha uma obrigação, de qual seja, promover a benfeitoria por meio da riqueza, o qual ele tinha acesso. O infeliz do Jucá ainda tentou persuadir-me que, diante da lei de Deus, é possível resgatar em amor ao próximo as dívidas que no cabe solver em provação. Meu dinheiro é o que eles querem. Coitado do Jucá. Esse caso de avisos é simplesmente o resultado de uma conversa minha.
Há 11 anos sonhei que estava tirando um homem nas águas de um rio depois de havê-lo espancado para furtar-lhe a bolsa. Acordei suado, aflito. Fiz a bobagem de contar isso na loja do Ascânio, em Bom Sucesso, que é no Rio de Janeiro. Numa rodada de amigos e, com certeza, os espíritas tomaram conhecimento de minha imprudência. E agora me cercam no intuito de extorquirem o meu dinheiro. Estão muito enganados, não darei um tostão a ninguém. Quem gosta de fantasma é criança. O bobo do meu primo ainda me veio explicar que há muita gente sofrendo por aí e que devo ajudar. Essa é boa, não sou dono do mundo. Fevereiro de 1966, nós estávamos em janeiro, fevereiro. Executei a viúva Soares e recebi os 2 milhões que ela teimava em não me pagar, alegando as dificuldades em que ficou. Depois da morte do marido, chorou, mas caiu com os cobres. Quando vendi o casal, o lote 16, o homem não me falou que era doente. E ao final, eu não mando ninguém morrer. Março de 66, queixei-me à polícia do velho Cirino Arão, velho atrevido. Além do débito de 1.500.000 que está atrasado comigo, desde 4 dias, ainda me insultou chamando-me de pão duro. Março de 66. Juca, meu primo, telefonou-me, aconselhando que me lembre da mensagem e visite, em companhia dele, uma casa de órfãos. Simples armadilha. Neguei-lhe. Não quero encontrar espertalhões. Tenho mais que fazer. Maio de 66. Executei a lavadeira Ernestina em 800.000 cruzeiros. Lastimava-se de que não poderia pagar agora as prestações do terreno que me comprou, porque os 4 filhos adoeceram ao mesmo tempo. Essa gente é uma fábula. Na hora de comprar é promessa, na hora de pagar é uma choradeira. Junho de 66. Fui pessoalmente à cobrança dos 6 milhões que diversos clientes me devem desde janeiro. Todos pagarão ou acertarão contas com a justiça. Julho de 1966. Recebi hoje 4 geladeiras e 2 máquinas de costura para bater débitos atrasados. Tudo em bom estado. Creio que farei 1.200.000 à vista com esse material. Agosto. Juca voltou a procurar para falar de reencarnações passadas e de beneficência para melhorar a vida. Hoje não aguentei, ri na cara dele. Setembro de 1966. Executei João Serra em 900.000. Sempre a mesma história, doença, doença e doença. Outubro de 66. Novo telefonema do meu primo Juca. Quer visitar-me com o médico dos avisos e da caridade. Respondi que não posso recebê-lo agora por estar comprometido numa viagem a São Paulo. Já sei o que procuro. Então eu estava saindo do Rio e indo para São Paulo. Novembro. Tenho estudado com o meu procurador, a melhor maneira de forçar meus devedores ao pagamento de terrenos que vendi sem maiores garantias. Começarei meus negócios no ano próximo, com nova orientação. Tenho sido idiota. Perco os melhores lucros por excesso de tolerância. Dezembro de 1966. Apesar da luta, suponho que poderei seguir no mês próximo para São Paulo, a fim de colocar algum dinheiro a juros mais altos, com amigos industriais. Meu primo Jucá me procurou 4 vezes na véspera do Natal, dizendo a empregada que era portador de recados de minha mãe. Já sei. Queria dinheiro para donativos a desocupados e vagabundos. Aqui terminava as anotações que li comovidamente. Em seguida, mergulhamos na corrente espessa do rio em assombrosa cheia. Preso ao barro viscoso do fundo, estava o cadáver disforme de Joaquim Nonato. E a poucos metros, vimos a pasta dele, começando a perder irremediavelmente na lama o valioso conteúdo de 22 milhões. Então é isso, meus irmãos. É o que Kardec quer nos alertar, né?
que cada um tem a sua prova e a expiação. E por vezes aquele que passam pela prova da expiação tem a sua justificativa do porquê ele está passando pelo momento de prova e expiação. E reforça já no final, indo para o final dos seus comentários, e do meu também, que todos passarão pela prova da riqueza. E isso é condição da nossa evolução espiritual. Portanto, aqueles que não passaram, ou não estão passando agora, é porque já passaram, ou passarão no momento posterior. Portanto, que tenhamos também piedade, paciência, entendimento e auxílio diante daqueles que passam por essa prova. Ele fala e reforça que não devemos duvidar da justiça divina. E aí nós tratamos na questão, por exemplo, 803, quando é perguntado aos espíritos e eles respondem, né? Se Deus trata todos igualmente, trata todos igualmente. Portanto, uns passam mais e outros menos por dificuldade, provas e expiações, mas todos deverão passar e serão sustentados pela presença e os ensinamentos de Deus. E por fim, qual que é a grande lição que nós temos e que ele deixa para a gente? É que isso tudo que perpassa essa lógica de como lidar com a riqueza e o nosso grande desafio, que é aquela bifurcação no nosso caminho, é combater o orgulho e o egoísmo. Combater o orgulho e o egoísmo. Então, por vezes nos é perguntado e nos é colocado, é isto neste caminho: nós vamos servir a Deus ou a Mamon? Até que ponto nós vamos ficar alimentando o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que vai gerar a vaidade, a cobiça, a inveja, o querer? Ele tem, eu não tenho, por que eu não tenho? Se eu não posso ter e ele tem, o que eu posso fazer para prejudicar para que ele não tenha? Deus não é certo, Deus não é justo comigo, porque eu tenho que sofrer tanto assim? Então o que ele destaca é: tudo tem uma lógica para acontecer. Nada acontece senão por providência divina. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós gostaríamos de deixar essas reflexões, mesmo que talvez apressadamente, mas que nos permite, a pelo menos, a centelhar em nossos corações e nossas mentes, que diante de tudo que nos aconteça, sobretudo diante das nossas provas e expiações, tem uma razão de ser. E cabe, portanto, melhor compreender qual é o momento em que nós estamos passando diante dessas provas e dessas expiações. Que Deus continue nos amparando a todos, em especial também ao nosso irmão Lucas, para que o qual passo a palavra para os seus comentários. Muito obrigado. Meus caros irmãos, dando continuidade no estudo de hoje, eu vou começar aqui contando um pouquinho de algo que eu mesmo vivi. Há 20 e poucos anos atrás, aí na casa dos 18 anos, né, recém-formado da escola, precisei fazer uma escolha do que eu ia estudar e do meu campo profissional. E tinha algo que me incomodava muito, que eu gostaria muito de entender. E não só entender, pensava também: será que eu posso ajudar? E esse incômodo é exatamente esse tema do nosso estudo de hoje: a desigualdade das riquezas. Por que a gente se depara com tantos extremos? Por que uns têm tanto e outros têm tão pouco? Por que a riqueza se concentra em poucas mãos e milhares, milhões de pessoas vivem em condições difíceis, tendo muito pouco para poder se manter? E foi então, meus irmãos, que diante, buscando respostas, buscando compreender essa realidade, eu fiz uma escolha então de estudar economia, aqui numa das escolas, numa das faculdades de Belo Horizonte.
E ao longo do curso aprendi muita coisa, mas o fato é que essa dúvida, depois de 4, 5 anos estudando, continuava. Algumas propostas de solução, alguns diagnósticos, mas nenhuma resposta definitiva. E o porquê de eu não ter encontrado a resposta está no início do nosso estudo de hoje. Vejam aqui que legal. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. Ou seja, qual das nossas ciências econômicas, sociais, dos estudos presentes nas universidades, pelos seus mais diversos pesquisadores, tenta compreender, tenta analisar essa situação, utilizando-se, por exemplo, do pressuposto reencarnacionista, de que nós somos espíritos eternos, que temos experiências provisórias e passageiras na carne, e que uma vez nós viemos numa situação, outra vez nós viemos em outra, uma hora numa sociedade, outra hora em outra hora mais em cima na pirâmide social, outra hora mais embaixo. Qual das teorias que se utiliza desse pressuposto? Nenhuma. As nossas ciências ainda lidam com o pressuposto materialista da vida. E, portanto, meus irmãos, nós não vamos conseguir compreender e nem enfrentar essa situação se nós não considerarmos a eternidade da vida, as vidas sucessivas e a função educativa de cada uma das posições nas quais a gente se encontra na vida. Tudo traz alguma lição. Conforme a nossa leitura de hoje, se eu venho numa situação de riqueza, não é porque, beleza, vou aproveitar, vou gastar o máximo, vou viajar ao máximo, vou ter o melhor carro, a melhor casa. Não. A doutrina espírita vem e fala assim conosco, cuidado, tá? Cuidado, porque você está sendo submetido a um teste bem difícil. Que teste? O dinheiro vai provocar em nós, muitas vezes, ele vai nos trazer tantas facilidades que vai ver até que ponto eu vou ser fiel aos compromissos que eu assumi, por exemplo, com a esposa e com o marido com quem eu me uni nessa existência. A riqueza muitas vezes vai me propiciar, por exemplo, eu posso comprar o tanto de bebida que eu quiser, ou se eu quiser fazer um uso contínuo de um entorpecente, então vai me facilitar o acesso a esses vícios que vão degenerar a minha existência. Então eu vou ser testado nisso. Eu vou ser testado até que ponto eu sou capaz de pensar no outro, ou eu vou pensar somente em mim. Então vai me trazer tantas facilidades, mas com qual finalidade? De nos testar, de nos educar, para ver até que ponto o meu espírito eterno sabe ou não lidar com aquelas facilidades. E a situação de dificuldade, de pobreza, a carência material, vai desenvolver em nós, meus irmãos, valores maravilhosos, como da paciência, da confiança em Deus, da simplificação da vida. Nós vamos perceber que às vezes para viver a gente não precisa de tanta coisa. Às vezes a gente é que cria um tanto de necessidade ali que não são necessidades reais, são supérfluos que eu pus como necessários, mas numa situação de dificuldade eu vejo o seguinte, não é que eu consigo viver sem aquilo? Não é que eu consigo viver sem aquilo outro? Então a gente vai sendo educado nesse aspecto. O fato, meus irmãos, é que quando nós analisamos as diferentes posições em que a vida nos coloca, sem considerar as vidas passadas e as vidas futuras, nós vamos incorrer em erro de análise. Vamos fazer um diagnóstico errado e vamos propor soluções também equivocadas. Vejam aqui um exemplo que a gente trouxe logo no início do estudo. Costumava Chico Xavier peregrinar pelo Morro das Viúvas, em Pedro Leopoldo, onde aprendemos muitas lições. Lamentamos não conseguir registrar todas aqui.
são verdadeiros alertas e também estímulos para todos nós que o acompanhávamos naquelas visitas. E aqui ele vai trazer um exemplo para nós, vejam só. Vimos uma senhora aparentando ter uns 60 e poucos anos, sofrendo a prova do isolamento. Estava totalmente paralítica. Morava sozinha num quarto com uma cama e uma mesa apenas. A peregrinação, ou seja, as visitas periódicas do Chico e de seus amigos de Pedro Leopoldo, possibilitava alimentos para ela, bem como também assistência espiritual. Eles que levavam para ela comida toda semana, conversavam com ela, a consolavam, a estimulavam e etc. Tem na fisionomia ares de nobreza, fazendo-nos crer que foi figura de relevo em algum império. Então, não obstante toda aquela dificuldade, quem batia o olho nela era uma postura assim de nobreza. Nossa, essa pessoa parece alguém que já teve muito e que hoje está nessa situação. Pois bem, e Chico então nos explicou. Trata-se de alguém que foi aia, ou seja, foi ama, foi governanta da imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II. Desencarnou em 1884, tendo como pessoa de confiança da imperatriz castigado exageradamente muitas escravas, colocando-as em cubículos escuros por vários meses, com alimentação de água e pão. Quando acordou na espiritualidade, verificou a extensão enorme dos seus crimes e pediu com muito arrependimento a prova atual na qual se encontra. Ficou no mundo espiritual poucos anos e a misericórdia divina lhe concedeu um pedido para ressarcir suas faltas. Às vezes, ela se sente tão isolada, tão sozinha, tão sem ninguém à sua volta, que lhe vem o desejo de suicidar-se. E é então, nessas horas, por ato de bondade celestial, que lhe aparecem os espíritos de Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina, que lhe afagam, lhe dão bom ânimo e a deixam confortada, com a certeza de que deve continuar sofrendo sem rebeldia, pois sua prova está para acabar, e brevemente estará liberta de seus débitos e com a transformação de suas inimigas em amigas, tanto trabalhadas pela sua missão humilde, resignada e crente, arrependida e boa. Em 11 de janeiro de 1958, quando datilografávamos este caso, a nossa irmã em prova desencarnou, feliz sob a assistência do Chico. Então vejam, meus irmãos, um quadro de sofrimento como esse. Nunca, qualquer sofrimento da vida é em vão. Nunca. Deus está presente em tudo. Tem absoluto conhecimento de qualquer situação que nós atravessamos, de qualquer problema, de qualquer dificuldade. E mais, certamente encontra causas, motivos e razões em vidas passadas, nas nossas experiências, no nosso passado multissecular, ou nas nossas atitudes da vida atual. Mas o fato é que Deus tem ciência, aprova e permite situações extremas como essa, com a finalidade educativa e de quitação de débitos que nós contraímos com a justiça divina. Pois bem, meus irmãos, logo em seguida, Kardec vai falar conosco, nesse item do Evangelho, o seguinte: a primeira questão que se apresenta é essa: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Ou seja, o que a doutrina espírita nos traz como uma informação essencial
que as ciências sociais, econômicas, ou mesmo as outras escolas de fé, não nos ensinam. O Espiritismo fala conosco o seguinte: nós, meus irmãos, somos profundamente desiguais uns dos outros. Nós somos completamente diferentes uns dos outros. Agora, a primeira pergunta que vem: nós somos diferentes porque Deus nos criou diferentes? E aí, vamos lá no Livro dos Espíritos, que essa é uma das perguntas que estão logo no início. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoraram? Resposta: são os próprios espíritos que se melhoraram. E melhorando-se, passam de um estado inferior para um estado superior. Pergunta seguinte: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então vamos lá entender a justiça divina. Qual foi o ponto de partida de todos nós? O mesmo. Todo mundo saiu o que, meus irmãos? Da estaca zero. Simples e ignorante. Nenhum de nós, esse aqui eu vou dar a ele mais inteligência. Esse aqui eu vou dar a ele mais percepção. Né? Deus escolhendo, né? Como se Deus jogasse dados. Escolhesse uma coisa boa para um e para outro não. Ou colocasse um problema em um e outro não. Nada disso. Na nossa criação por Deus, que se deu em momentos diferentes, tá? Então, talvez alguns de nós, enquanto espíritos, somos mais velhos do que outros. Mas lá no início, o ponto de partida para todos nós foi o quê? O mesmo. Foi idêntico. Todos começamos simples e ignorantes, sem saber nada. E por que das diferenças entre nós? Porque cada um de nós fez escolhas diferentes ao longo da caminhada. Caminhada, meus irmãos, que se deu o quê? Ao longo de séculos, de milênios, talvez de um tempo que a gente ainda não consiga nem contar. Mas o fato é que, em algum momento eu fiz uma escolha certa, talvez o senhor Evandro não. Em algum momento o Whindersson fez uma escolha certa, a Luciana não. E assim nós vamos fazendo as escolhas, porque desde o início, além de sermos criados simples e ignorantes, Deus nos deu algo maravilhoso, chamado livre-arbítrio. Que é o quê? Você tem o direito de escolher. Mas, cuidado, o que você escolher vai determinar o que você vai colher depois, o que você vai passar depois. Você escolhe o que você quiser, meu filho. Deus falou assim conosco. Mas de acordo com o que você escolher, haverão consequências. E é por isso que nós somos muito desiguais uns dos outros. Ou seja, Deus não trata ninguém de maneira privilegiada. Criou todo mundo do mesmo ponto. Só que nós fizemos escolhas diferentes em maior ou menor tempo, de acordo com a época em que nós fomos criados. Por isso que a gente é tão diferente uns dos outros. Vejam só. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Então vamos lá. Se todos saímos da estaca zero, todo mundo saiu com o mesmo objetivo. Qual que é? Ser perfeito um dia. Qual que é o meu objetivo? Ser perfeito. Do Solial, ser perfeito. De cada um de nós aqui, qual que é a meta? Atingir a perfeição. Pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Uns aceitam as provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros a suportam murmurando e assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, por meio da doutrina espírita, a gente começa então a distinguir por que nós somos tão diferentes uns dos outros, e isso obedece à bondade e à justiça divina. Ou seja, saímos todos da estaca zero, mas cada um fez escolhas diferentes ao longo do tempo.
E continua Kardec nos explicando. A riqueza é um meio de nos experimentar moralmente. Mas como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Talvez, meus irmãos, vocês já viram uma figura que é a seguinte: a vida tem hora que se assemelha, em alguns momentos, a uma roda gigante. Tem hora na roda gigante que a gente está embaixo, mas tem hora que a roda gigante faz o que com a gente? Põe lá em cima. Mas quem está lá em cima, às vezes vai chegar um momento que vai fazer o quê? Vai voltar de novo. Se isso não acontece conosco ao longo de uma existência, acontece conosco ao longo das múltiplas existências. Porque pode ser que eu atravesse uma vida inteira lá embaixo na roda gigante, passando dificuldade a vida toda, e nunca tenha sido rico ao longo de uma vida. Mas e nas outras que vão vir? Ou nas outras que já passaram? Então, nós estamos sempre permutando as posições, mas tudo isso com qual finalidade? Ah, eu estou rico, então vou aproveitar. Não. Eu estou rico, então é o seguinte: o que me compete fazer? A quem eu devo ajudar? Quais pontos do meu espírito estão sendo testados e que eu devo tomar cuidado para o quê? Para não sucumbir, para não cair, para eu não me enrolar, como a gente normalmente costuma dizer. Ah, então agora eu estou lá embaixo na roda gigante. O que me compete fazer? Ter paciência, aprender a dividir, viver de maneira mais simples, compreender o sofrimento de quem está nessa situação e sermos cada vez mais solidários. Tem uma frase, meus irmãos, do Chico, que é muito interessante, que fala assim para a gente, ó: tudo o que é seu encontrará uma maneira de chegar até você. Vejam que legal. Tudo o que é seu encontrará alguma maneira de chegar até você. E com isso o Chico está ensinando a gente o quê? A se tranquilizar, a não ficarmos inquietos. Porque se for algo que virá para o nosso bem e que a gente tem por direito de recebê-lo ou de tê-lo, de alguma forma aquilo vai chegar até nós. Para que a gente então não fique inquieto, agitado, preocupado em excesso e saibamos esperar o tempo fazendo o melhor, enquanto isso, aquilo que estiver ao nosso alcance. Para a gente terminar, meus irmãos, nós vamos aqui ler uma página que também vai nos ensinar a esse respeito. Ela não é longa e vai ser aqui a nossa forma de concluir o estudo de hoje. Está no livro Almas em Desfile, foi ditada pelo espírito de Hilário Silva, e ela nos diz o seguinte: o bonde deslizava regularmente, mas Belarmino Sintra, sentado no quinto banco, mostrava desespero. Quem aqui pegou o tempo do bonde em Belo Horizonte? Eu não peguei não, né? Eu já vi na época dos ônibus, né? O bonde, o senhor Evandro deve lembrar dele, o Soleal, mas eu mesmo não peguei mais esse tempo. E tinha um amigo nosso, o Belarmino Sintra, que estava lá incomodado, né? Estava ali inquieto. Parecia não ver os carros que buzinavam, nem as casas em volta, nem as pessoas, nem a chuva que caía fina. Era só ele e a sua agitação. Era só ele e a sua mágoa. Aguardava a promoção por 11 anos de trabalho correto no serviço e era funcionário há mais de 20. Esforçava-se, renunciando a facilidades diversas, pensando na melhoria. No momento exato, porém, a promoção foi para outro, que a seu ver não tinha merecimento. Então é o seguinte, ele trabalhava há mais de 20 anos numa empresa, esperava ser promovido, fazia de tudo para aquilo ali, né, acontecer com ele, para ele viver com menos aperto e tudo, e depois de 11 anos de espera naquele cargo, eis que um outro colega dele, que para ele não merecia, acabou recebendo aquela promoção. Indignado, escreveu uma carta ao chefe, ameaçando
com um inquérito escandaloso e o chefe o chamou a gabinete para entendimento pessoal. Então ele, enraivecido, nervoso com aquela situação, fez uma carta ameaçando o seu diretor, que iria denunciar isso, aquilo, que ia pôr a boca no trombone, né, como normalmente a gente escuta falar. Sentia-se desanimado, infeliz. Era pai de família, esposa e 4 filhos. Não tinha dívidas para pagar, mas nenhum dinheirinho guardado no pé de meia. Ou seja, no fim do mês era sempre a mesma situação: contas pagas e bolso vazio. Quantas vezes a gente passa por isso, né? O dinheiro é a continha ali, e ele esperando a promoção, dava para pagar tudo e no fim do mês não sobrava nada. Era como ele vivia ali há alguns anos, mantendo e sustentando a família. Achava-se por isso inconformado e revoltado. Não suportaria qualquer advertência. Armara-se. Se o chefe lhe desconsiderasse a atitude, reagiria. Então ele estava indo o quê? Se encontrar com o chefe. Estava pronto ali para soltar os cachorros, como se diz, né? O veículo parou por 2 longos minutos, esperando por outro no entroncamento. E Belarmino, relanceando os olhos, é quase que obrigado a ler uma frase em um livro que a senhora míope ergue muito alto no banco em frente. Então havia uma dona na frente dele, com um livro espírita, e ele então observou o que ela estava lendo. E ele conseguiu ler o seguinte: tenha paciência. Observando o sofrimento alheio, aprendemos a encontrar a felicidade que é nossa. Vou repetir, hein, gente? Prestem atenção. Tenha paciência. Observando o sofrimento dos outros, aprendemos a encontrar a nossa felicidade. Belarmino sentiu que uma ducha fria caía sobre sua cabeça. Nisso, no momento exato em que o bonde largou de novo, um homem pesado subiu no veículo, muito suarento, apesar do tempo frio. Sentou-se ao lado do escriturário preterido e, porque um senhor vizinho lhe mostra um semblante mais ameno, falou-lhe a queima-roupa. Então, eis que subiu um novo passageiro e começou a conversar com alguém que já estava sentado no bonde, que não era ele, dizendo o seguinte: ô vida difícil, não aguento mais. É, meu amigo, disse aquele companheiro anônimo, cada qual nesse mundo tem sua cota de aflição. Porque o bonde passasse à frente de um consultório médico, em que se via grande número de pessoas esperando sua vez, o recém-chegado falou: vida boa é vida de médico, porque os clientes lhe trazem a sopa na boca. Ou seja, ele fica ali quietinho, chega cliente toda hora, nunca falta ali o sustento para ele. Isso no julgamento dele, né? O outro, no entanto, falou: o senhor está errado. Eu sou médico. Estamos presos ao sofrimento humano. Cada enfermo é um problema. E os cabelos embranquecem ou caem cedo, como se tivéssemos um vulcão na cabeça. De minha parte, estou cansado, meu amigo. Ainda ontem, vi minha mãe morrer nos meus braços, devorada pelo câncer, sem que eu lhe pudesse dar outra coisa, senão anestésicos. E num desabafo falou: vida boa, o médico disse o seguinte: deve ser a de quem possa andar ou viajar livremente, como um caixeiro viajante. Então, bom deve ser representante comercial que vai viajando, cada dia está num lugar, né? Conhece um tanto de lugar diferente. O outro respondeu: caixeiro viajante? Não fala isso não, meu caro. Eu sou viajante comercial há 15 anos. Encontro humilhação por toda parte, separado da família na maior parte do tempo. E, para aumentar ainda, fui responsabilizado inocentemente por um desfalque de 400 mil cruzeiros. Devedores astuciosos conseguiram me envolver nisso sem que eu tenha culpa alguma. E Belarmino só escutando. Queria continuar ouvindo, mas uma senhora triste entrou na parada próxima carregando um pequenino no colo. Uma faixa suja de sangue envolvia-lhe os olhos.
O que foi? Dessa vez foi o próprio Belarmino que perguntou para aquela mãe. E a senhora respondeu: olha, meu senhor, meu filhinho perdeu os olhos com a explosão de uma bomba. Belarmino então tentou consolá-la. Daí a instantes, o funcionário transformado desce do bonde e entrou no escritório de seu chefe. O diretor o recebeu evidentemente irritado, mas Belarmino foi o primeiro a lhe conversar. Iniciou a conversa dizendo o seguinte: olha, doutor, antes de tudo, quero pedir-lhe desculpas por minha carta violenta e sem educação. Eu não tinha razão. O chefe então sorriu, como quem se livrava de um desastre iminente, e falou alegre: ah, graças a Deus você então entendeu. As questões políticas são pedras no caminho. Ou seja, é como se ele quisesse dizer o seguinte: olha, eu tive que colocar ele no posto que eu guardava para você. Somos amigos, Belarmino. Não perca a esperança. A promoção vai chegar. Mas Belarmino sorriu também e lhe fala: olha, doutor, não se preocupe comigo. Eu não estava bem, eu estava perturbado. E despediu-se tranquilo para voltar ao seu trabalho. Mas no dia seguinte, o chefe procurou com excelentes notícias, e Belarmino contou-lhe a história viva da frase que leu no livro de uma senhora, que era qual? Tenha paciência. Observando o sofrimento dos outros, aprendemos a encontrar a nossa felicidade. Que Jesus nos ampare a todos. Nós vamos pedir ao Sr. Evandro para fazer a prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, terminados os comentários da tarde, estamos agradecendo a oportunidade de encontrarmos reunidos em vosso nome, estudando os vossos ensinamentos através do Consolador prometido, que tem nos consolado, nos amparado, nos assistido, nos mostrando a lei de evolução e progresso em nossa frente. Hoje sabemos, Senhor, o quanto Deus é um Pai misericordioso, bom, justo, e sabe o que é melhor para nós. Se nós não temos as condições de uma felicidade plena, pelo menos podemos ter uma felicidade relativa, de acordo com o que vivemos, segundo os vossos ensinamentos. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe a todos. Abençoe a nossa irmã Eunice Franco de Oliveira, internada no CTI do Hospital Luxemburgo. Que a vossa bênção se estenda a cada um de nós e a ela, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Que essas bênçãos sejam extensivas aos hospitais, aos cancerosários, aos leprosários, aos manicômios, aos presídios, aonde houver dor, aflição, padecimento, que um emissário seu esteja presente, levando consolo, a resignação e a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre. Nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao nosso irmão Lucas, para que ele possa encerrar. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa,
Agradecemos ao alto e damos por encerrado a nossa reunião de estudos evangélicos na santa paz do Senhor, que assim seja. Atenção, vai ter médico para adulto e criança. Quem for receber a ficha, permaneçam assentados.